Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o nosso vídeo, compartilhando esta celebração com seus colegas e amigos e familiares, para que a evangelização chegue a todas as pessoas. Também se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim, você vai receber as nossas missas de orações. Hoje nós celebramos a terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Deus se revela a todos. Vivamos com coerência o muito ou o pouco que conhecemos dele e teremos a salvação. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, salve o povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sempre nos precede e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela, da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou como as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonraram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos,
Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra do Senhor, da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuando a nossa carta de São Paulo aos Romanos, hoje Paulo fala de uma palavra de dureza para cada um de nós, né? Em primeiro momento, não me envergonho do Evangelho. Quando nós pensamos na palavra de Deus, principalmente nos Evangelhos, nós pensamos em uma vida muito mais austera, mais dura. O Evangelho não é uma palavra para ficar consolando, embora ele tenha, em algumas palavras, um tom de consolação, mas a maior parte do Evangelho está voltada para a mudança de vida. E mudança de vida, muitas vezes, é você tocar na ferida de alguém. Nesse momento, quando você toca na vida de alguém, não é uma coisa muito agradável. Então, quando Paulo começa dizendo que não se envergonha do Evangelho, quer dizer, estou disposto a tudo pelo Evangelho. Pelo Evangelho de Deus, que ele é servo, ou seja, onde ele tem essa força salvadora de Deus para todo aquele que crê, ele então vai fazer o seu trabalho apostólico. Não se envergonhar do Evangelho é professar aquilo que o Senhor nos chama a professar. Seguir a nossa vocação de apóstolo, ser aquele que Deus quer que nós sejamos. Não importa a nossa nacionalidade. Aqui, quando ele fala de judeu e grego, é isso. Não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa os seus valores, mas o que importa é a meta comum, que é o reino dos céus. E para isso, nós não podemos deixar o Evangelho de lado. Até porque o homem, muitas vezes, começou a olhar Deus e muitas vezes não conseguiu compreendê-lo. E nesse momento, então, se revela a potência que Deus tem. Deus é forte, Deus é um Deus poderoso, é um Deus que não oprime na maldade, mas é um Deus que está de acordo com a verdade que é manifestada aos homens, e essa verdade é uma verdade que vem do céu. A verdade do Senhor, ela é totalmente contrária à nossa verdade. Prova disso é que a conversão tem que ser constante. Quando nós olhamos muitas coisas que não temos valores, muitas vezes nós esquecemos das coisas divinas, da criação, de tudo que Deus fez, e trocamos, como o próprio Paulo fala, pela mentira, nós então deixamos Deus de lado. E aqui, o amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, não está somente na adoração no sentido de reza, como muitas vezes a gente pensa, mas também e principalmente, quando Deus não é o centro da nossa vida. É por Deus que nós temos que dar glória. É em Deus que nós devemos procurar a graça, nos colocar, como um termo bonito que ele usa aqui, nos tornarmos ignorantes. Ignorante no sentido de não ter muito conhecimento, porque assim nós estamos abertos a um conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro provém somente de Deus. Deus é aquele que criou tudo na sua infinita misericórdia. Só que nada do que foi criado por Deus é maior do que Ele. É nós que colocamos as coisas, muitas vezes, nos seus lugares errados. Quando nós colocamos, talvez, o dinheiro, o poder, a ganância, quando nós colocamos títulos, quando nós colocamos muitas outras coisas que não são Deus, mas estão a serviço de Deus. Tudo aquilo que nós temos em nós deve de ser usado para serviço. Eu tenho dinheiro, então que o meu dinheiro seja usado para o bem, usado com sabedoria, usado para a glória de Deus. Eu tenho posses, que as minhas posses
Não sejam para mim motivo de orgulho, mas sejam motivo de amor e serviço, misericórdia. A imperfeição do homem, na maioria das vezes, está em quê? Não procurar a Deus. É isso que não se envergonhar do Evangelho significa. Não é deixar o Evangelho de lado. Custe o que custar, o Evangelho é e deve de ser a nossa salvação. É assim que Jesus fala. Mesmo na casa do fariseu, jantando aqui, ele fala, porque o fariseu só está preocupado que Jesus não lavou a mão. Aqui eu faço um adendo, que o fato de Jesus não lavar a mão e o fariseu estar meio que ressabiado, não é por questão de higiene. Hoje nós muitas vezes lavamos a mão por uma questão higiênica. E não tem problema nenhum em a gente fazer isso, e é aconselhável até que você faça. Mas aqui, no caso, esse fariseu usava desse preceito de lavar as mãos como uma lei obrigatória que não levava ninguém a lugar nenhum. Era mais uma obrigação. E Jesus fala, olha, vocês estão vendo por fora o que está acontecendo? E o coração? E o interior? Ai, meu Deus do céu, olhar o interior do homem é muitas vezes, talvez, procurar veneno, né? Porque o homem muitas vezes esconde, na maioria das vezes nós temos uma tendência a esconder o nosso eu, esconder as nossas fragilidades, temos aí a capacidade de usar máscaras para que cada vez mais as pessoas achem de nós alguma coisa, mas não tenham uma certeza. Isso não é do Evangelho. Jesus, ele nunca foi alguém que usou máscaras, que usou da mentira, que não usou de nada. Ele sempre foi verdadeiro e a sua verdade o levou até a cruz. E a sua verdade o levou até cumprir o desígnio do Pai, que é amor, é misericórdia, é compaixão. Não adianta nada a gente só estereotipar coisas, mas no fundo o nosso pensamento, o nosso coração estar desviado. O caminho é Jesus, Jesus é o caminho. Jesus é aquele que conduz ao Pai, certamente. E é só nele encontramos a verdade e, através dessa verdade, a vida. Vamos pedir que o Senhor, neste momento, nos ajude a cada vez mais vivermos segundo o Evangelho, sem vergonha do Evangelho, sem colocar obstáculos, sem olhar para aquilo que dificulta a nossa vida com Deus. Vamos pedir que Deus seja sempre o centro de nossa vida. Vamos rezar. Ó Deus, vós vos revelais a todos, porque a todos desejais ter junto de vós agora e pela eternidade. Para acolhermos vosso chamado, rezamos, confirmai-nos, Senhor, em vosso amor.
que a Igreja viva e testemunhe o caminho da salvação, que é a fé a se manifestar pelo amor solidário. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Que ninguém desconheça o caminho da salvação, a prática do bem, dados a todo ser humano. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Que fujamos de toda hipocrisia, de nos mostrar um copo limpo por fora, mas com o coração cheio de roubos e maldades. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Ó Deus, acolhei e atendei o que vos apresentamos em nossa súplica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, recebe o trigo moído, vê como é bom o pão, seja o teu corpo. Ó Deus, recebe a uva pisada, vê como é bom o vinho, seja o teu sangue. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, recebe a vida da gente, vê como é boa a lida, seja a tua oferta. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, para louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro,
de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade e a Moacir, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade,
e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste que em todos havia aflição. Olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu. A graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço do meu coração. Olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Senhor. Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, ave porta, da luz do mundo és aurora. E exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe